Sendo gravada. Oh, Maravilha. Pode ir. ok. So, boa noite todo mundo. Por aqui para mim é bom dia já. Eu estou no futuro aqui, né? Mas boa noite então a todo mundo que veio e tirou esse tempo, então, não é? Isso é muito especial, né? Porque mostra que a gente realmente está buscando algo diferente da nossa vida normal, não é? A gente está tentando fugir um pouco da nossa vida normal, porque, pô, numa segunda-feira, acho que é segunda aí, né? É, uma segunda-feira, né, às 8h30 da noite, a gente podia estar descansando, né, e tudo mais, é o primeiro dia da semana, né, o primeiro dia de ir para o trabalho e tal, né, acabou a folga do domingo, né, então normalmente a gente já está um pouco estressado, já que, nossa, começou a semana, né, então é realmente muito especial e eu fico muito feliz, não é, e é um bom sinal que mostra que a gente está realmente comprometido em algo, não é? E isso é muito importante, não é? E comprometido em algo benéfico, né? Porque a gente poderia estar comprometido em algo que não é tão bom assim, né? Se a gente vê, por exemplo, quantas pessoas estão agora comprometidas em fazer guerra, por exemplo, né? Isso é uma coisa muito triste, né? E elas usam o tempo delas, que é tão precioso, né? Para fazer guerra, por exemplo, para machucar outros, né? E a gente está aqui não buscando fazer guerra, mas sim, de certo modo, buscando fazer paz. Então, isso é muito importante. Bom, então a gente vai começar primeiro, não é, com algumas preces. E durante essas preces, né, pode ser que elas sejam novas para vocês e fique difícil, né, de acompanhar. Então, durante elas, a gente realmente tenta gerar uma mente, né, a gente tenta ficar calmo e gerar uma mente, uma motivação feliz, não é, para aquilo que a gente está fazendo aqui possa realmente se concretizar. Então, durante elas, a gente vai gerar, então, realmente essa mente calma e feliz, não é, para a gente dar início ao que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Então é isso, a gente pode começar. Vocês podem seguir aqui, eu vou trazer. Tem que o pessoal está entrando. Cadê? Página 6. Maravilha, gente. Então eu vou fazer as preces aqui e vocês podem me acompanhar. Vocês estão conseguindo ler bem? Tá grande o suficiente, tá, né? Vou começar por essa parte aqui, tá bom, Antio? Pela uma estrela, uma visão espirituosa, tá bom? Bom, maravilha, gente. Quem chegou vai acompanhando as preces junto com a gente, tá? Depois das preces vai começar os ensinamentos, mas já é uma preparação para nossa mente, né? O antigo que tu falou. Oh, peraí, que é o pessoal tá chegando agora. Maravilha. Então, a gente vai começar fazendo as preces. Uma estrela, uma visão defeituosa, uma chama de lamparina, uma ilusão, uma gota de orvalho, uma bolha, um sonho, relâmpago, uma nuvem. Veja assim todos os fenômenos causativos. Por esses méritos que todos os seres sencientes alcancem o estado de visão completa, pacifiquem o inimigo das falhas e estejam libertados do oceano do Sansara, que é agitados por ondas de velhice, doença e morte. As três áreas joias eu me prosterno, assim eu vi em certa ocasião, o Bhagavan se encontrava no Monte dos Abutres, em Rajagriha, com uma grande comunidade de monges e uma grande comunidade de bodhisattvas. Nessa ocasião, o Bhagavan estava absorto na consideração das categorias dos fenômenos chamada profunda percepção. Ao mesmo tempo, o Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplava a prática da profunda perfeição da sabedoria e percebeu os cinco agregados como igualmente vazios de natureza inerente. Então, pelo poder do Buda, venerável Shariputra, disse ao Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: como deve treinar seu filho da linhagem que queira praticar atividades da profunda perfeição da sabedoria? Ele disse isso e o Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara respondeu assim ao venerável Shariputra: Shariputra, qualquer filho ou filha da linhagem que queira praticar a atividade da profunda perfeição da sabedoria deve contemplá-la da seguinte maneira, aprendendo correta e interadamente esses cinco agregados como igualmente vazios de natureza inerente. Forma vazia, vacuidade é forma, a vacuidade é nada além da forma, a forma também nada além da vacuidade. Da mesma maneira, sensação, discriminação, fatores compulsionais e consciência são vazios.
Shariputra, todos os fenômenos são igualmente vacuidade, não têm características, não são produzidos, não cessam, não são imaculados nem maculados, não são deficientes nem realizados. Assim, Shariputra, na vacuidade não há forma, nem sensação, nem discriminação, nem fatores compulsionais, nem consciência. Não há olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há forma visual, nem som, nem odor, nem paladar, nem objeto tátil, nem fenômeno. Não é elemento olho, assim por diante, até inclusive, nem o elemento da mente, nem o elemento da consciência mental. Não é ignorância, nem extinção da ignorância, e assim por diante, até inclusive, nem extinção do envelhecimento e nem da morte. Assim também não há sofrimento, nem originação, nem sensação, nem caminho. Não há sabedoria exaltada, nem realizações, nem não realizações. Por isso, Shariputra, como não há realizações, os bodhisattvas confiam e permanecem na perfeição da sabedoria. Suas mentes isentas de obscurecimento e medo, ao transcenderem totalmente todos os erros, atingem finalmente o nirvana. Todos os Budas que existem nos três tempos também despertam, manifestam completamente para a insuperável, perfeita e total iluminação, porque confiam na perfeição da sabedoria. Portanto, o mantra da perfeição da sabedoria, o mantra do grande saber, o mantra insuperável, o mantra igual, o mantra que pacifica, o mantra insuperável, o mantra igual e inigualável, o mantra que pacifica todo sofrimento como não é falso, deve ser conhecido como verdadeiro. O mantra da perfeição da sabedoria é proclamado. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisvaha. Shariputra, é assim que o Bodhisattva Mahasattva deve ter nascido na profunda perfeição da sabedoria. Então, o Bhagavan surgiu do seu estado de concentração e louvou o Bodhisattva Mahasattva Arya dizendo: muito bendito, filho da linhagem, é assim mesmo. É assim, a profunda perfeição da sabedoria deve ser praticada exatamente como você revelou. Até mesmo os Tathagatas se alegarão. Quando o Bhagavan se falou, venerável Shariputra, Bodhisattva Mahasattva Arya e todos aqueles ao seu redor, juntamente com o mundo de Deus, humanos, asuras e Gandharvas, encheram de alegria e louvaram altamente o que fora dito pelo Bhagavan. E termina o Arya Bhagavati Prajnaparamita Hindraya Sutra. Eu me prosterno na reunião dos três chakras da Kines que permanece no Santo Yoga de Soar Espaço, pelos seus poderes pela evidência e ações mágicas, cuide dos praticantes como uma mãe cuida de seus filhos. Akasamarata Shadarasa Samaraya Peta. Akasamarata Shadarasa Samaraya Peta. Tayata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. Pelos ensinamentos das três joias supremas que possuem o poder da verdade, que impedimentos internos e externos sejam transformados, sejam afastados, que sejam pacificados. Todas as forças negativas que se opõem ao Dharma sejam totalmente pacificadas, que as noites de 84 mil obstáculos sejam pacificadas, sejamos afastados de problemas e condições prejudiciais ao Dharma, todos os prazeres sejam conforme o Dharma, e que haja especificidade e felicidade perfeita aqui agora, nesse exato momento. A fonte de todas as boas qualidades é o gentil, perfeito e puro Guru. A correta devoção ao Guru é a raiz do caminho. Por favor, percebendo isso com clareza e aplicando um grande esforço, por favor, abençoe para confiar no Guru com grande respeito. Por favor, abençoe para confiar no Guru com grande respeito. Compreendendo que a preciosa liberdade desse renascimento só se encontra uma vez e é muito significativa e difícil de encontrar novamente. Por favor, abençoe para eu gerar a mente que incessantemente dia e noite apreende sua essência. Por favor, abençoe para eu gerar a mente que incessantemente dia e noite apreende sua essência. Essa vida é impermanente como uma bolha d'água, rapidamente se deteriora e a morte chega. Após a morte, assim como a sombra segue o corpo, os resultados do karmas brancos e negros também seguirão. Com convicção firme e definitiva nisso, por favor, abençoe-me para que eu seja sempre cuidadoso, abandonando mesmo a menor das negatividades e realizando todos os feitos virtuosos. Por favor, abençoe para que eu sempre seja cuidadoso, abandonando mesmo a menor das negatividades e realizando todos os feitos virtuosos. Buscar prazer em abundância abre porta a todos os sofrimentos. Tais prazeres são incertos e não confiáveis. Reconhecendo essa deficiência, por favor, abençoe-me, para eu gerar o firme desejo pelo êxtase da libertação. Por favor, abençoe para eu gerar o firme desejo pelo êxtase da liberação. Levado por esse pensamento puro, surge a plena atenção, a vigilância e a grande cautela. A raiz dos ensinamentos é manter os votos para Krimosha. Por favor, abençoe para realizar essa prática essencial. Por favor, abençoe para realizar essa prática essencial. Vendo que todos vocês já foram minhas mãos bondosas, e como eu caí no oceano da existência cíclica. Por favor, abençoe para eu possa treinar minha mente na Suprema Bodhicitta e assumir a responsabilidade de libertar todos os seres migrantes. Por favor, abençoe para eu possa treinar minha mente na Suprema Bodhicitta e assumir a responsabilidade de libertar todos os seres migrantes. Percebendo claramente que desenvolvendo Bodhicitta sem praticar os 6 tipos de moralidade,
Eu não alcançarei a iluminação. Por favor, abençoe para eu praticar os votos Bodhisattva com grande energia. Por favor, abençoe para eu praticar os votos Bodhisattva com grande energia. Tendo eu pacificado as distrações com objetos errôneos e analisado corretamente o que é a realidade, abençoe para eu rapidamente gerar no meu contínuo mental o caminho unificado de quietude mental e visão especial. Abençoe rapidamente para gerar no meu contínuo mental o caminho unificado da quietude mental e visão especial. Ao me tornar um receptáculo puro por ter treinado o caminho gradual, por favor, abençoe para transpor o portal sagrado dos afortunados, o supremo veículo Vraja. Por favor, abençoe para transpor o portal sagrado dos afortunados, o supremo veículo Vraja. Nesse momento, a base para alcançar as duas realizações é manter votos e samayas puros. Como adquirir uma firme convicção nisso, por favor, abençoe para proteger esses votos, compromissos e compromissos como protege minha vida. Por favor, abençoe-me para proteger esses votos e compromissos como protege minha vida. Assim, eu entender a importância dos dois estágios, que é a essência do Vrajayana. Praticarei com grande energia, nunca desistindo das 4 sessões. Por favor, abençoe para eu realizar esse ensinamento do Santo Guru. Por favor, abençoe para realizar o ensinamento do Santo Guru. Assim que os gurus que mostram o caminho nobre, os amigos espirituais que eu pratico, tenham vidas longas. Por favor, abençoe para eu pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Por favor, abençoe para pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Em todas as minhas vidas, nunca afastado de gurus perfeitos, posso eu sempre desfrutar do Dharma magnífico, completando as qualidades dos estágios de caminhos que eu rapidamente alcance o estágio de Vajradhara. Eu rapidamente alcanço o estágio de Vajradhara. Agora a gente oferece mandala. Om Sachipukim Kyushin Mito Tramrira Blinchi Nidegen Padi Samge Chindu Mite Uai Troco nam dat sin la anjo pa cho jet sun lama da pa ke nam ji cho kui kala ken se chu tsi tri Gita Tsampe Duje Mala Tsake Tsake Choki Chapa Watu So Idam Guru Ratna Mandala Karnatayami. Sangue Chodam Soki Chonam Sogitama Chanchu Jejuva Bardo Dani Kapsu Chi Taji Choni Kibe Tonam Ki Chula Benje Sangue Drobar Sho Sangue Chodam Soki Chonam Chanchu Bardo Dani Kapsu Chi Taji Choni Kibe Sonam Ki Chula Benje Sangue Drobar Sho Sange chodan tsogi chonamba chancho bardo dani kapsuchi daji choni kipe tsonam ki chola benche sange drupar sho. Ok, pessoal, a gente vai sentar então por 1 minuto em silêncio e durante esse minuto a gente tenta focar então na nossa respiração, né, e manter uma mente clara e atenta o mais o quanto a gente conseguir. Então, antes da gente começar, a gente faz, então, esse minuto de silêncio. Ok?
Ok, então, boa noite para todo mundo que entrou aí, né? Ahn, Só um momento. A gente vai começar, então, a falar, não é? Ao longo dos próximos encontros, sobre o treino da mente, né? Que é uma coisa muito interessante de se falar, e dentro da tradição budista é muito falado e muito comum também, não é? A gente treinar a nossa mente. E E pensando, né, sobre o que significa o treinamento da mente, que a gente vai falar um pouco hoje, né? Primeiro a gente tem que entender o porquê a gente está aqui, né? O que a gente está fazendo numa segunda-feira, às 8:30 da noite, não é? Numa chamada online, né, com várias pessoas que talvez a gente não conheça, não é? Ouvindo uma outra pessoa que também a gente não faz ideia de quem seja, não é? Do outro lado do mundo, eu estou na Índia, né? Eu ia falar uma pessoa careca, mas meu cabelo tá um pouco grande, então não posso falar que eu tô careca agora, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Não é? E por que a gente está fazendo isso? E esse é uma questão muito importante da gente se fazer, porque é o que vai dar o rumo à nossa vida, o sentido à nossa vida, né? E isso é algo que a gente tem que pensar quando a gente busca um caminho espiritual, porque aqui a gente está dentro de um grupo, não é, de budismo, então a gente teve interesse em budismo, querendo ou não, se a gente já pratica, a gente criou esse interesse no passado, né? Então a gente tem que entender o porquê a gente está buscando um caminho espiritual. E a resposta mais simples é porque a gente quer ser feliz. Não tem outro sentido porque a gente está buscando um caminho espiritual. Muitas pessoas, não é, se elas não são criadas, por exemplo, numa família religiosa, seja a religião que for, não é, elas buscam depois do caminho espiritual porque elas estão passando por um luto, por exemplo, ou porque elas estão passando por uma dificuldade no trabalho, não é? E elas buscam, sei lá, uma promoção no trabalho, elas buscam fazer promessa e tudo mais. Outras porque buscam engravidar, não é? Outras porque buscam casar, enfim, os mais diferentes motivos a gente está buscando um caminho espiritual. Mas lá no fundo, todos esses motivos, se a gente for reparar, é o que? Eles surgem do sentimento da gente querer ser feliz e não querer ser triste. Ninguém quer ser triste, sabe? É difícil a gente imaginar uma pessoa que acorda de manhã e fala, pô, hoje eu quero ser feliz, hoje eu quero ser triste, hoje eu quero ser miserável no meu dia, sabe? Hoje eu quero sofrer, e hoje eu quero encontrar várias pessoas ruins para estragarem meu dia, porque, nossa, eu amo isso. Mas se a gente for ver, até nesse pensamento de, ai, eu quero ser triste hoje, vem lá no fundo um pensamento de querer ser feliz por estar triste. A gente quer realizar esse sentimento de estar triste. Né? E querer realizar esse sentimento, querer conquistar isso, vai trazer a gente a felicidade. Né? Então, é muito interessante pensar isso. Porque a gente está só buscando ser feliz. Isso já é o suficiente. Sabe? Porque a gente vai ver ao longo desses estudos aqui, vocês já viram também ao longo dos estudos já com o Mateus e tudo mais, que os ensinamentos, né, eles realmente surgiram, né, os ensinamentos do Buda, né, eles realmente surgiram para levar a gente à felicidade. Então, tudo isso que a gente estuda dentro do budismo, tudo isso que a gente vê, é para levar a gente a ser feliz. É para acabar com todas essas minhocas que a gente tem na nossa cabeça, todos esses, sabe, esse emaranhado de aflições e de sofrimentos que a gente nutre dentro da gente o tempo todo. Estão queimando dentro da gente o tempo todo. E a gente não gosta de passar por isso. Não é? Então, a gente vai ver que os ensinamentos, eles são realmente um manual, não é, de como acabar com esse sofrimento, não é? Sabe, a gente conseguir realmente chegar à noite e deitar ali no nosso travesseiro sem queimar com todos esses pensamentos que a gente tem, né? Ou ainda, se a gente precisar queimar com eles, a gente sabe como controlar esse fogo, né? Então, isso é o principal intuito que a gente tem que ter quando a gente busca uma religião, é entender que a gente está buscando ser feliz. Não é? Entender também que as outras pessoas também estão buscando serem felizes, né? Porque é muito interessante quando a gente busca uma religião e a gente faz nossos pedidos, né? Seja para qual deidade for, a gente sempre pensa na gente, né? A gente sempre pensa que o meu pedido seja realizado, né? Ninguém vai lá na igreja, por exemplo, para orar para Deus, para pedir, por exemplo, sei lá, você está procurando um trabalho, né?
e você vai lá na igreja, ou vai lá no templo que foi, e vai orar para a deidade, né? Você não vai falar, ai, poxa, que meu concorrente alcance o lugar em vez de mim. Você não vai. Você vai falar que eu alcance, né? Que eu possa conseguir a promoção. E aí é interessante porque as duas pessoas que estão do seu lado, elas estão pedindo a mesma coisa, que eu alcance a promoção, que eu alcance o trabalho. Elas não estão, que a pessoa que está lá na fila atrás de mim possa passar na frente, alcançar o lugar no meu lugar. A gente não faz isso, né? E tá tudo bem não fazer isso, porque a gente quer felicidade. Não tem nenhum problema, a gente não é mesquinho em querer desejar que a gente alcance o trabalho, né? Mas a gente tem que entender essa intenção de que a gente quer ser feliz, porque isso vai trazer para a gente um pensamento mais verdadeiro com o que a gente está buscando na religião. Isso vai ajudar mais a gente a realmente ser um praticante sincero, seja na religião que for, sabe? Porque o que a gente vê muitas vezes é uma performance também quando a gente busca a religião, né? Uma performance no sentido, uma atuação mesmo, né? A gente gosta de se sentir espiritual também, né? Então, quando a gente busca uma religião, principalmente as religiões asiáticas, né? A gente gosta também de se sentir espiritual, né? A gente não entende a intenção do porquê a gente está buscando aquilo, mas a gente acha que é interessante, e aí é um bom sinal a gente achar que é interessante, não é? Mas ainda assim, a nossa intenção é buscar uma coisa meio exótica, né? Aí a gente vai nesses, igual, por exemplo, falando sobre a religião budista, né, ou hindu, né, essas religiões mais ocidentais que estão um pouco para fora da nossa realidade, né? Aí a gente vai nesses centros de meditação, não é? E gosta de sentar, assim, todo com a coluna ereta, né? E fingir todo posudo ali, não é? E quando vai tomar o chá, não é? Porque às vezes eles oferecem chá, né? Quando vai tomar o chá e segura o chá com as duas mãos, aí toma o chá olhando para o horizonte, né? E tudo mais. E não que não seja correto, porque tem que ter uma postura que a gente tem que manter dentro desses ambientes. Mas essa não é a principal intenção, sabe? Das religiões. E falando aqui do budismo, essa não é a principal intenção, porque a gente tem, principalmente no Ocidente, né, onde a gente mora e tudo mais, veio uma ideia muito de que o budismo é muito zen, né? E a gente tem essa ideia de zen como algo super calmo. Então, quando eu falo que eu sou budista, as pessoas já olham para mim e falam, então você é calmo, né? Você não pensa em nada, e você é zen, né? Elas usam esse adjetivo, né? Zen. Zen é uma coisa calma, relax, pacífica, né? Mas não, né? Eu sou a pessoa menos zen que eu já vi, eu acho. Porque não tem muito a ver da gente ser calmo e pacífico. Se é a sua personalidade, ser calmo e pacífico, ótimo. Continue com ela, que é muito importante. Principalmente para resolver brigas, né? Principalmente ali na hora da fila da lotérica para a gente pagar as coisas, né? Ótimo a gente ser zen, porque a gente não se estressa com o colega da frente que, vamos, pô, eu também quero pagar aqui minha conta, né? Então é ótimo a gente ser zen. Mas isso não, buscar um caminho espiritual, e aqui a gente falando do budismo, não exige necessariamente que a gente seja zen nesse sentido, sabe? Que a gente mude a nossa personalidade, sabe? Num sentido muito figurativo, da gente só mudar por mudar. Não, a gente tem que mudar internamente. Entender o que está acontecendo aqui dentro. E aí trabalhar com isso. E aí sim, à medida que a gente vai trabalhando com o que está aqui dentro, né, na nossa mente, ou no nosso coração, a gente vai começar, então, a olhar as coisas com um ângulo um pouco diferente. E aí sim pode ser que a gente comece a ficar mais zen, mas não porque a gente está, sabe, querendo mostrar que a gente está zen, mas sim porque a gente entendeu a importância de, por exemplo, falar de uma forma correta, agir de uma forma correta, mas antes tem que partir desse entendimento. Se a gente não entende por que a gente está fazendo isso, não faz sentido nenhum. Então, quando a gente busca o caminho espiritual, a gente tem que ter isso em mente. Eu quero ser feliz. E não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum em falar que a gente quer ser feliz. Porque se não for isso, vai ser o quê? Não é? Você só vai buscar um caminho espiritual porque sim? Não, porque sim não é a resposta, né? A gente tem que entender, então, por que a gente está fazendo isso. Então, aqui falando, né, novamente, se a gente realmente está aqui às 8h30 da noite, reunidos, né, fazendo isso, é porque realmente a gente está buscando ser feliz. E isso é um motivo muito nobre, eu acho que é o motivo mais nobre de todos, né, na nossa vida, é buscar ser feliz. Então, isso é muito, muito interessante. E aí, né, falando então sobre o treino da mente, né, a gente tem que entender que isso está se relacionando, né, com treinar a nós mesmos. Não é? Isso é interessante porque quando a gente ouve a palavra treinar, a gente pensa logo em quem? Academia, talvez?
ou em academia ou no Karate Kid, né, no filme de Kung Fu. Então a gente sempre tem essas duas ideias extremas que treinar nós mesmos vai ser super difícil. Vai. Mas o que acontece é que a gente tem que entender que quando a gente está nesse processo de treinar a nós mesmos, a gente não precisa transformar isso num inferno. Né? Porque a gente está buscando um caminho espiritual justamente para sair desse inferno, né? Para justamente sair desse sofrimento que a gente está tendo no nosso dia a dia. Se a gente busca um caminho espiritual e transforma a nossa vida mais ainda no inferno, então não tem sentido nenhum, sabe? Toda essa espiritualidade, ela é falsa, ela não funciona. Então a gente tem que entender que quando a gente busca um caminho espiritual também, além de buscar ser feliz, a gente está buscando diminuir um pouco o sofrimento que a gente tem no nosso dia a dia. Né? Então quando a gente fala treinar nossa mente, no primeiro momento, né, talvez é o primeiro contato que algumas pessoas aqui têm com esse conceito de treinar a mente, não entende isso como, sabe, pegar pesado consigo mesmo e eu vou me treinar e, sabe, bem aquela coisa meio academia, assim, que você acorda de manhã para ir na academia, aquela coisa difícil, né? Não é tão assim, sabe? Treinar a nossa mente é realmente começar a entender o que está acontecendo comigo ao longo do dia, por exemplo. Eu começo a ter uma ideia de quais são os meus pensamentos e para onde eles me levam durante o dia. Com qual frequência eu tenho determinado pensamento durante o dia. Será que eu tenho muita tendência a ter raiva no meu dia? Será que eu tenho muita tendência a ter paciência no meu dia? Será que eu tenho muita tendência a pensar mal da outra pessoa durante o meu dia? E a gente começar a entender isso é o primeiro passo para treinar a nossa mente. Porque se a gente não entende o que está acontecendo aqui dentro, né, fica difícil a gente trabalhar, sabe? A gente não entende o que está acontecendo. Como que a gente vai trabalhar? Não é? Por exemplo, se eu quero fazer um bolo, primeiro eu preciso entender se eu tenho os ingredientes ou não, né? Se eu não tiver os ingredientes, como que eu vou conseguir fazer o bolo? Então, primeiro eu tento entender o que está acontecendo aqui, quais emoções eu tenho, e como elas se aparecem para mim ao longo do meu dia, né? E isso é muito difícil, porque a gente prestar atenção no que a gente está fazendo é muito difícil, né? Porque a gente está sempre viajando no tempo, né? A gente gosta de viajar no tempo, né? Ou a gente está no futuro, ou a gente está no passado, né? A todo momento, mas a gente nunca está no presente. A gente nunca entende o que a gente está fazendo agora, não é? E hoje, principalmente com isso daqui, né? Esse nosso grande amigo aqui, que é inseparável, né? A gente dorme olhando o telefone, a gente vai no banheiro olhando o telefone, né? A gente caminha olhando o telefone. Então, piorou, a gente não está nem aí para a hora do Brasil, né? E isso é uma coisa muito complicada, não é? Porque a gente perde a noção da nossa vida, a gente perde o controle da nossa vida, não é? E isso é interessante também porque a gente não gosta de perder dinheiro, né? A gente detesta perder dinheiro. Quando a gente tem que pagar um boleto, então dá até aquele, sabe, aquele aperto no coração, né? Antigamente, quando a gente tinha que pagar os boletos, né, a gente ficava assim com dinheiro, né, para entregar o cara do caixa ali, né, e tá, e ficava os dois brigando, né, igual o cachorro brigando por osso, né, quem ficava com o dinheiro. Hoje é o Pix, né, a gente fica ali com o dedo, será que eu aperto, será que eu não aperto, será que eu compro, será que eu não compro, né, porque a gente não gosta de perder dinheiro, né. Só que é interessante porque a gente tem toda essa mão de vaca, né, com o dinheiro, mas a gente não tem tanto essa mão de vaca com a nossa vida, né? A gente não tem tanto essa mão de vaca com o nosso tempo, por exemplo, né? Quando a gente precisa descansar, por exemplo, quando o nosso celular está ali com 2, 3% de bateria, nossa, é o fim do mundo. Você tem que achar uma tomada, logo você tem que achar um carregador, tem que colocar para carregar, porque não, meu celular está acabando a bateria, mas quando a gente está acabando a bateria, a gente não pensa em descansar, em dormir, né? Pelo contrário, a gente se sente culpado, né? E não, vou ter que descansar agora, vou ter que dormir. Ai, como assim? Tem tanta coisa para fazer, né? Então, é interessante pensar o quão de valor a gente dá para a nossa vida, né? Será que a gente realmente está dando devido valor para essa nossa vida ou a gente só está vivendo, como diz outro, com a maré, né? Isso é algo que a gente precisa se pensar. E quando a gente fala do treinamento da mente, a gente está falando justamente disso, sabe? Qual o valor eu estou dando na minha vida? Será que eu realmente estou me valorizando? Sabe? E valorizando aqui, eu não estou falando de você se olhar no espelho e falar, não, você é lindo, você consegue, você pode, eu tenho que dar valor a mim mesmo. Não é isso. Se valorizando é entender o que eu estou fazendo com a minha vida, sabe? Tempo,
a alimentação. Se bem que a alimentação eu não posso falar muito, porque, enfim, eu tenho uma péssima alimentação. Então, esse eu tô zero. Mas no sentido de o que eu realmente estou fazendo para trazer essa felicidade que eu quero, né? Essa que é a questão. É igual, por exemplo, arranjar um emprego, né? Será que eu só estou indo lá na igreja, no templo e pedindo, jogando a responsabilidade para o céu? Ou será que realmente eu estou fazendo currículo, por exemplo, e saindo por aí distribuindo currículo? Ah, mas está difícil. Sim, mas você está tentando? Aí a questão, né? A questão não é o quão difícil é. A questão é, eu estou tentando ou não, sabe? E o caminho espiritual é esse. A questão não é o quão difícil é desapegar do celular, não é o quão difícil é prestar atenção no presente. É difícil, para chuchu, ninguém está negando. Mas a questão é o quanto eu estou tentando fazer isso. Será que eu realmente estou tentando? Ah, mais ou menos. Então, será que realmente eu quero ser feliz? Aí a questão, né? Tem um, tem um meme, né, que eu gosto muito. Todo mundo aqui conhece o Scooby-Doo, né? O Scooby-Doo, a galera ali do Scooby-Doo, eles, enfim, procuravam monstros, né? Eles procuravam os mistérios ali que estavam rondando a cidade. E na maioria das vezes os monstros, né, eram as próprias pessoas que estavam ali assustando as outras, né? E aí tem uma imagem, um meme que eu gosto muito, que é o Fred do Scooby-Doo, eu acho. Ele tá tirando a máscara de um monstro e a pessoa que está dentro da fantasia do monstro é ele mesmo, né? Ou seja, quem estava assombrando ele o tempo todo era ele mesmo. E a gente é assim na nossa vida, né? Às vezes a gente acha que é o outro que está tirando a oportunidade da gente ser feliz, mas quando a gente olha um pouquinho mais atento, é a gente mesmo que está fazendo todo esse escarcéu na nossa vida, né? Aí a gente acaba virando nosso próprio inimigo, né? E quando a gente treina a nossa mente, a gente tem que confrontar esse inimigo. E não é moleza, não, tá? Não é fácil a gente confrontar ele, porque tem toda uma questão de hábitos que a gente tem toda uma questão de coisas que a gente vai fazer, que a gente vem fazendo há muito tempo. E confrontar todas essas ideias é muito difícil. Entender elas é muito difícil. Porque a gente vai entender que todo esse tempo, quando a gente pensou que era o outro que não estava deixando ser feliz, que era o outro que estava criando um plano maléfico para destruir minha felicidade, isso nunca existiu. O tempo todo era eu contra mim mesmo. Mas do mesmo modo que pode ser eu contra mim, pode ser eu comigo. Eu também posso virar o meu melhor amigo. Eu também posso trazer a felicidade para mim, né? Porque é meio estranho, né, quando a gente, porque a gente gosta de colocar a culpa no outro. Na verdade, a gente gosta de sempre colocar a responsabilidade no outro, né? Nunca a gente fez nada, nunca a gente faz nada, é sempre o outro. Só que aí eu fico imaginando, né? Será que realmente tem alguém que, sabe, acorda de manhã, coloca o despertador para lá, 4h30 ou 5 horas, para acordar. Aí quando acorda, pensa assim, não, hoje eu estou disposto a estragar o dia de alguém que eu nem conheço. Sabe, hoje não, hoje eu vou para o trabalho e vou atormentar a vida de todo mundo lá, hoje eu estou disposto a isso, sabe? Hoje eu vou no ônibus e vou atormentar a vida de todo mundo que está lá. Vou cortar a fila e vou atormentar a vida daquela pessoa que também vai sair da casa dela. Não, é difícil. A gente não pensa assim. É difícil ter alguém assim, sabe? As pessoas não estão criando um plano mirabolante na cabeça delas para destruir a nossa vida ou para acabar com a nossa felicidade. É a gente mesmo. Porque a gente tem controle total da nossa vida, no sentido interno. Tem questões externas que a gente não tem controle. A gente não tem como controlar se vai chover ou não, né? A gente não tem como controlar se a gente vai ganhar na loteria ou não, né? Mas questões internas, como a gente reage a essas situações, aí sim. Por exemplo, a gente não pode controlar se vai chover ou não, mas a gente pode controlar como a gente vai reagir, né? Porque talvez a gente vai sair justamente na hora que começa a chover. Pô, se você sai para fora de casa, né? E grita pro céu e fala, poxa, eu ia sair agora, para de chover, né? Começa a reclamar e tal. Aí talvez você precise procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Que não é assim que funciona, né? Mas quando a gente entende como a gente reagir a isso, né? Pô, chovendo. Tá, ok. Mas o que eu posso fazer? O que está no meu controle? Não é controlar a chuva. Isso não vai ter como. Mas tem como
eu talvez desmarcar o compromisso, se for uma chuva muito forte. Tem como eu pegar um guarda-chuva, tem como eu pegar uma capa de chuva, ou tem como eu esperar a chuva passar um pouco, né? Tem como eu controlar isso. Isso sim. Agora, controlar a chuva, não. Então, é a mesma coisa com a nossa mente. Não tem como a gente controlar o que o outro vai pensar da gente, o que o outro vai falar, e ele vai falar, ele vai criticar, não é? Porque ele também está vivendo no mundinho dele ali de querer ser feliz, sabe? A maioria das vezes, todos esses ataques que a gente acha que vem do outro, né, essas críticas, quando o outro fala mal da gente, né, quando o outro faz alguma coisa para machucar a gente, todas elas estão baseadas também no mundinho daquela pessoa ali que está vivendo. Com os sofrimentos dela, com a vontade de ser feliz dela, sabe? E muitas vezes não é pessoal, não é um ataque pessoal, sabe? É justamente uma forma que ela tem de se manifestar e isso acaba, infelizmente, me prejudicando, né? E isso eu não posso controlar. Mas a forma que eu reajo, sim, eu posso controlar. E a gente é muito livre nisso. Isso é ótimo, né? Por exemplo, um exemplo da gente ver como a gente entende isso, não é? Eu não sei se vocês já acompanharam, para ter uma ideia, mas é o Big Brother, como é o nome? Big Brother Brasil, né? Que eles colocam um monte de pessoas dentro de uma casa, não é? E eles colocam um prêmio no final, um dinheiro muito grande, e essas pessoas têm que concorrer entre si, né, para ganhar esse prêmio, não é? E como elas concorrem entre si? Elas não se batem, porque se você se bate, você é expulso, né? E elas não têm armas também para concorrer entre si, mas elas concorrem como? Uma falando mal das outras. E aí quem fala mal, mais, não é, conquista o público e ganha, para a gente ver o nível da nossa mente, né? A gente gosta de assistir pessoas falando mal das outras, então isso fala muito sobre o que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre, né? Mas e aí a gente vê como as pessoas reagem entre si, não é? E se a gente vê, como eu falei, elas não têm arma, elas não se maltratam no sentido fisicamente, mas é pela palavra que elas se maltratam. E como a outra pessoa reage, dita todo o funcionamento da casa também, do que está acontecendo ali dentro. Não é? Então, uma pessoa pode escolher, por exemplo, não reagir a uma briga que está tendo lá dentro. E ela escolhe ficar na dela. Não é? Mas o que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas reagindo cada vez mais. Não é? E uma grita aqui, a outra grita 2 vezes, a outra grita 3 vezes, 4 vezes. Né? E é interessante, né, para a gente pensar também o que a gente gosta de assistir, que é quando a pessoa é muito, como se diz? Gente, eu falo isso, eu sei disso tudo, né, porque no passado eu assistia Big Brother, tá? Hoje eu fiquei um pouco mais careta, mas no passado eu assistia Big Brother, então eu sei desses detalhes. Mas é interessante porque quando a pessoa não reage, não é? Ela é eliminada pelo público, não é? Eles colocam as pessoas numa coisa chamada paredão, não é? E paredão, normalmente, a gente faz o quê? Na guerra, paredão serve para quê? Para fuzilar as pessoas, não é? Eles colocam as pessoas no paredão e fuzilam elas, não é? E quem fuzila? O público. Olha aí. Então, eles colocam as pessoas no paredão, 3, 4 pessoas, nesse paredão, e o fuzilador somos nós. Né? E aí a gente escolhe quem a gente não quer lá dentro. E normalmente a gente escolhe a pessoa que menos briga, a pessoa que menos reage. Essa pessoa a gente escolhe para tirar. Olha aí, né? Aí a gente começa a ver que tipo de mente, intenção a gente está tendo, né? Que realmente a gente consome o que a gente acredita. Né? E o treino da mente, ele parte de perceber tudo isso. De começar a perceber todas essas emoções. E não é nem um pouco gostoso perceber isso. Não é nem um pouco gostoso perceber que a gente tem esse tipo de pensamento. Ninguém gosta de perceber que tem esse tipo de pensamento. Não é? E quando a gente para pensar, a gente fala, caraca, é mesmo, né? E a gente começa a analisar. E esse caraca, né, é o começo do pensamento, do treino da mente. Que é onde eu vou começar a virar a chave para as minhas próprias visões e as minhas próprias delusões, sabe? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito,
parte desse, caraca, é verdade, né? Putz, nossa, eu penso assim, né? Putz, tudo isso é o começo do treinamento, é o começo da prática espiritual, né? Isso é, como eu falei no começo, por isso que é muito importante a gente entender o objetivo de ter uma prática espiritual, não é? O objetivo não é para a gente se sentir espiritual, pelo contrário, né? A gente não tem que se sentir espiritual no sentido de se sentir sagrado, sabe? De sentir que a gente tá, sabe, evoluindo e progredindo, porque agora eu sou uma pessoa espiritual, né? Eu sou melhor porque eu pratico isso, porque é assado e tudo mais. Esse não é o objetivo da prática espiritual. O objetivo da prática espiritual, pelo menos aqui dentro do budismo, é justamente a gente perceber todas essas nossas aflições, todos esses nossos pensamentos, né, que não são tão bonitos, e trabalhar com eles. Mas perceber também os pensamentos bonitos e nutrir eles. Porque a gente não pode jogar eles fora. Não. Eles que são o que vão ajudar a gente realmente a ser feliz. Então a gente percebe esses dois lados. E o que é bonito a gente mantém, o que é feio a gente joga fora. Mas a gente tem que ter coragem de jogar fora, a gente tem que estar disposto a jogar fora. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer aquela grande faxina na nossa casa, né, no final do ano, ou quando a gente vai se mudar de casa, né, a gente vê que a gente tem uma tralha de coisas, né? É copo que ganhou de não sei quem, é uma camisa que já tá toda manchada que você ganhou de sei lá quem, é um quadro horrível, mas que você tem lá e tudo mais, aí você coloca tudo dentro de uma caixa, né? Porque você fala, não, tem que jogar essa tralheira toda fora, né? Aí você coloca tudo dentro de uma caixa ali, né? Só que na hora de jogar fora, você fica com uma dó, né? Você fala, eu vou precisar disso algum dia. Você não sabe quando. Sei lá, uma embalagem de chiclete. Mas você vai precisar, sabe? Você fica com aquele aperto no coração, sabe aquele sentimento que você começa a imaginar um monte de coisa no futuro, que talvez você vai precisar daquele papelzinho do chiclete? E você fica super, sabe, receoso de jogar fora. É a mesma coisa com as nossas aflições, com nossos pensamentos negativos. A gente tem o mesmo pensamento. Será? Mas eu preciso tanto disso, sabe? Eu preciso tanto manter isso para mim. Eu vou precisar tanto disso no futuro. Então a gente tem que estar disposto a jogar fora esses pensamentos negativos, esses pensamentos feios, sabe? E manter os bonitos, sabe? Então essa é uma questão. E acreditar nesses pensamentos bonitos também. Que às vezes a gente não acredita neles. Isso é muito triste. A gente não acredita que a gente pode ser uma pessoa paciente. A gente não acredita que a gente pode ser uma pessoa compassiva. E a gente precisa acreditar neles. A gente precisa ter esperança em nós mesmos. Em mudar a gente, sabe? Para realmente se transformar, a gente tem que ter esperança. Sem esperança, a gente não vai conseguir se transformar. A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não é? Tem uns videozinhos que eu gosto de ver que normalmente às vezes eles resgatam alguns animais, né, tipo, na lama, na rua, né? E quando a gente vê, por exemplo, gatinhos, né, super miudinhos, sabe? Estão todos ali, sabe, pele e osso e todos deteriorados ali e tal. E mesmo assim as pessoas param, resgatam, levam para casa, levam para uma clínica veterinária, para um abrigo e cuidam. E o processo é difícil, né? A gente vê o vídeo, né? O processo é muito difícil. Às vezes tem que fazer cirurgia, às vezes tem que tomar soro e leva muito tempo. Mas aí no final do vídeo, né? Parece aquela música legal com o gatinho pulando e todo saudável. Mas a gente só conseguiu ter aquele gatinho pulando, aquele gatinho saudável, foi porque alguém parou lá no meio da noite, viu que tinha na beira da estrada um gatinho morrendo e teve a esperança de pensar que poderia salvar. Porque a gente poderia simplesmente virar a cara e falar, isso aí já tá morto, já vai com Deus, não tem chance, não é? Mas a gente, aquela pessoa que resgatou, teve um pouco de esperança, né? Pensou um pouco no futuro, no sentido de, pô, se eu resgatar ele agora e realmente cuidar dele, dar atenção para ele, dar um abrigo para ele, pode ser que ele realmente consiga se desenvolver. Esse é o sentimento de esperança. Né? Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, que é o Star Wars, né, A Guerra nas Estrelas. E na Guerra nas Estrelas eles brigam entre si, né? Tem dois grupos. Um grupo que quer destruir o universo. Isso é um pouco sem lógica, né? Porque eles iam acabar se destruindo também. Mas enfim, né? Tudo
ali Hollywood tem suas coisas, né? Então, enfim, tem esse grupo que quer destruir o universo, então eles querem destruir tudo, e eles estão criando uma bomba, né? Que vai conseguir destruir o universo todo e tudo mais. E a gente tem um outro grupo lutando contra isso, né? É claro que esse grupo, querendo ou não, é em menor quantidade, e eles estão totalmente oprimidos por esse primeiro grupo, né? O grupo dos vilões, né? Eles totalmente estão oprimidos por esse primeiro grupo. Mas o que faz eles lutarem é a esperança. Inclusive, durante todos os filmes, tem, sei lá, mais de 12 filmes, a principal coisa que eles têm entre si é falar sobre esperança. Porque eles acreditam que eles podem conseguir parar com esses planos, né, desse primeiro grupo para destruir o universo. E eles não têm chance nenhuma. Tipo assim, nos primeiros filmes a gente vê que eles não têm chance nenhuma de conseguir ganhar. Mas o que move eles é a esperança. E é esse sentimento de esperança que a gente precisa ter no nosso dia a dia. E quando a gente fala do treino da nossa mente, a gente tem que ter esperança, que a gente consegue mudar. Porque senão a batalha já está perdida. Então, quando a gente tem realmente esse senso de não, eu posso fazer e eu posso mudar, esse também já é o começo do caminho espiritual. Né? Isso é muito, muito interessante pensar. Então, eu trouxe todos esses exemplos, né, e falei que isso também é um caminho espiritual e tudo mais, porque, novamente, aquele primeiro tópico que eu trouxe no começo, né? O que é o caminho espiritual, realmente? É a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de querer treinar a nossa mente, é entender o que é esse caminho espiritual. Né? E a gente tem muitas ideias sobre o que é o caminho espiritual e o que não é. A gente gosta, né, de colocar as coisas tudo numa caixinha, né? Isso é caminho espiritual. Isso não é caminho espiritual. Isso é pecado. Isso não é pecado. Isso acaba confundindo um pouco a nossa cabeça, sabe? Então a gente tem que ter uma mente um pouco aberta para entender que o caminho espiritual ele diz mais sobre uma mudança interna do que algo externo, sabe? Eu não tenho que, sei lá, se eu estou procurando o budismo, eu não tenho que comprar 40 mil estátuas do Buda e sei lá, e fazer um altar com frutas, incensos, né, e mudar de roupa, né, e tudo mais. Não. É a mesma coisa se eu estou procurando o cristianismo, né? Não tenho que comprar várias imagens de santo e crucifixos e todas essas coisas, não. Diz o quanto interno eu estou mudando. Né? Por exemplo, no cristianismo, a gente tem muitos exemplos. Né? Por exemplo, a gente tem Madre Teresa de Calcutá, que é exemplo maior que esse. Né? Ela realmente viveu os ensinamentos, que ela estava disposta internamente a se transformar. São Francisco de Assis, que eu me inspiro muito, inclusive, eu virei monge por uma inspiração de São Francisco de Assis também. Ele mudou internamente. Sabe, o cara era um nobre. Naquela época, você ser nobre, você era top ali da sociedade. Ele largou tudo. Ele viu que tinha uma coisa interna dentro dele que ele queria transformar. E aqui, a gente não tô falando que a gente precisa, sabe, como se diz, largar tudo, ir para montanha, sabe, para uma caverna. Se você consegue fazer isso, ótimo, maravilha. Meio caminho andado já. Mas, como a maioria de nós não consegue, não é isso. Porque você pode ir para a caverna, você pode doar todas as suas coisas para os mendigos da rua, né, e tudo mais. Mas se você não mudou internamente, nada daquilo vai fazer sentido nenhum. Você ainda vai dormir com as mesmas aflições, você ainda vai acordar com as mesmas aflições. Então, por isso que é muito interessante a gente, e muito importante, a gente se voltar para dentro da gente. E esse que é o treino da mente. Essa que é a verdadeira espiritualidade. Não é? Isso é uma coisa muito interessante. Que a gente tem essa ideia de uma pessoa espiritual, é uma pessoa, nossa, especial, né? É uma pessoa diferente, né? E, por exemplo, eu moro no monastério, né, com, sei lá, 5.000 monges aqui, né? 5.000 carecas. E as pessoas mais espirituais que eu conheci na minha vida até hoje foram as pessoas mais simples que eu conheci na minha vida até hoje. Porque a espiritualidade, ela não está relacionada com o quanto você mostra para o outro, mas sim o quanto você mudou internamente. E isso, quando você muda internamente, acaba aparecendo, né? Acaba se manifestando, de certo modo, né?
Mas não é requisito primeiro você começar por fora, né? Mas se você começar por dentro e perceber o que está acontecendo aqui dentro. Só que, claro, né? A gente tem esperança e tudo mais, só que a gente tem que ser realista. As coisas, elas não acontecem da noite para o dia. A gente gostaria que fosse, né? A gente gostaria de entrar numa religião e as coisas mudarem da noite para o dia, né? Mas não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar muito para as coisas realmente mudarem. Só que a gente tem que entender, e aí vem o lado da esperança, que se a gente realmente estiver determinado a mudar, a mudança vem. Né? Aquela frase clichê que eu gosto, que é, daqui 10 anos, você vai ter agradecido começar hoje. E é basicamente isso. Né? E demora, e é difícil, sabe? Não quer dizer que, eu quero perceber meus pensamentos, né? E aí, então, da noite pro dia eu vou mudar, eu vou virar uma pessoa mais calma, mais serena. Não, não vai acontecer isso. Vai demorar muito, sabe? E tá tudo bem porque esse que é o processo, né? No começo aqui, né? Porque, enfim, como a gente mora num, num monastério, né? Com muitos monges, a gente tem que cozinhar para todos esses monges, né? Então a gente tem uma cozinha gigante e aí a gente é escalado, né, para cozinhar. E aqui, além de ser um monastério, a gente é uma faculdade, então a gente tem as turmas, né, os períodos, né, e cada período tem ali o seu dia de cozinhar. E o meu período, por exemplo, no ano passado, eram os calouros, né, as pessoas ali que estão chegando agora, né, então a gente não sabia muita coisa que a gente estava fazendo, mas a gente foi escalado, então, para fazer comida, né, e a gente tem que fazer o café da manhã, almoço e janta. E aí a gente chegou lá, então, para fazer o café da manhã, a gente tem que fazer o quê? Pão. Então pensa, pão para 5.000 monges, não é uma tarefa muito fácil. E o pão aqui na Índia, ele é um pão, ele é tipo uma panqueca, né? Então não é o pão no Brasil todo fofinho assim e redondinho, né? Ele é realmente tipo um prato assim, né? Ele é tipo uma panqueca mesmo. Quando a gente pensa uma panqueca é aquilo ali. Então a gente tem que enrolar o pão, né? E eu lembro dos meus colegas, né? Dos meus amigos, colegas, e eu no primeiro dia, meu Deus, que desastre. A gente enrolando aquele pão. O pão, em vez de sair redondo, ele saía quadrado, ele saía em forma de coração, sabe? Todo mundo ali, sabe, dando a vida para fazer aquilo. E aí chegavam os monges mais velhos, né? Que eram os que cuidavam ali da cozinha, e eles não, pegavam a massa e fazia, sabe, em 2 segundos já tava ali um pão perfeito, sabe? Eu olhava pro lado e falava, caraca, gente, como isso é possível? E eu tava dando a vida ali para fazer o pão e tudo mais. Só que com o tempo, né, a gente vai fazendo isso, acaba fazendo isso todo dia, né, na nossa vida, com o tempo a gente acaba fazendo um pão redondinho, né? Hoje eu consigo fazer um pão redondinho, de vez em quando é um pouco quadrado, mas hoje eu já consigo fazer um pão redondinho mais rápido, né? Por quê? Porque é prática, treino, né? E é a mesma coisa com a nossa mente. Não é? É realmente um pouco difícil a gente perceber essas aflições no começo, a gente perceber o que a gente pensa no começo. Vai ser difícil, não vai ser gostosinho, né? Porque a gente não gosta de ver que a gente também tem defeitos, né? A gente gosta só de colocar o defeito no coleguinha, a gente não gosta de ver que a gente também pensa mal dele, que a gente também deseja mal para ele, né? Então, é difícil, né? Mas é possível. No primeiro momento vai ser super, como assim eu penso isso? Mas depois você vai se acostumando no sentido de que, ok, eu penso isso, e essa é a parte mais importante, se aceitar que você tem esse tipo de pensamento, e aí sim procurar a treinar a sua mente. Né? E como a gente faz isso, aí a gente vai ver nos próximos episódios, né, de como a gente pode realmente colocar a mão na massa para treinar, porque não é simplesmente a gente querer treinar, a gente tem que ter uma forma de treinar também. Por exemplo, quando a gente quer fazer um bolo, a gente tem que ter os ingredientes, claro. A gente vai lá comprar ovo, fermento, farinha, chocolate, cenoura e tudo mais, né, se quiser um bolo de chocolate com cenoura. Mas a gente tem que ter uma receita para seguir. Se a gente não tiver uma receita, não adianta você pegar, sabe, a panela ali, jogar tudo e colocar no forno e falar, tá, assa. Não, não vai funcionar, você tem que ter uma receita. Né? E a receita é o caminho espiritual. A receita é a religião. E isso é interessante porque existem o quê? 1.001 receitas para bolos. Assim como existe 1.001 religiões. Então não é muito sobre qual receita é certa ou qual receita é errada. Mas sim qual é a receita que eu quero seguir agora. Qual receita eu estou disposto
a seguir agora. E aí, o que eu faço? Eu foco naquela receita. Porque, já imaginou que loucura? Você quer fazer um bolo de chocolate com cenoura. E aí você pega uma receita na internet de chocolate com cenoura. Receita italiana. Beleza. Você coloca lá na sua frente. Mas aí também você quer uma receita japonesa de bolo com chocolate e cenoura. Aí você imprime também a receita de chocolate com cenoura japonesa. Mas não satisfeito, você quer uma coisa latina também. Você pega uma receita brasileira de chocolate com cenoura. Você coloca as três. Né? Aí você começa então a misturar os ingredientes de acordo com as três. Pensa que loucura ia dar. Porque uma primeiro fala para você colocar o bolo primeiro, o ovo primeiro. A outra já fala, não, que você tem que colocar o fermento primeiro. Não, a outra fala que você não tem que colocar o fermento antes de colocar açúcar. Como você lida com isso? Como você coloca tudo isso junto? É um pouco difícil, sabe? Não vai dar muito certo. Então você tem que seguir uma receita, ter fé que ela vai dar certo, né? E focar com ela até o final, né? A menos se você for minha mãe, que a minha mãe nunca seguiu receita nenhuma. Ela sempre fazia os bolos dela, da cabeça dela, e sempre ficaram muito, muito gostosos. Né? Ela nunca teve um caderninho de receita, nenhum de receita que ela seguia. Ela até às vezes via na internet uma receita, mas eu lembro que ela nunca seguia muito assim, sabe? No final ela sempre falava, vai ser assim. E ela fazia ali do jeito dela, mas dava certo. Se você for assim como minha mãe, né, um pouco rebelde, aí, e se isso dá certo, ok. Mas se não, a gente tem que pegar uma receita e seguir com ela até o final, sabe? Porque não adianta você começar com a receita italiana e no meio do processo mudar para a receita japonesa, aí depois no final mudar para a receita brasileira. Não vai sair o bolo que a gente quer, né? Se você quer uma receita italiana, você segue uma receita italiana. Quer uma receita japonesa, segue uma receita japonesa. Assim é o caminho espiritual. Qual caminho você quer seguir? Você tem que ter muito bem na sua mente, eu quero seguir esse método. Eu quero seguir o método de Jesus Cristo. Eu quero seguir o método do Buda. Quero seguir o método de Krishna. Quero seguir o método de Einstein. Ok, eu vou seguir. Então, eu escolho ele. Aí você cria a esperança de, ok, a partir com esse método, não é? A partir desse método e com ele, eu vou em frente porque eu sei que vai dar certo. E aí você segue. Você não muda muito de rumo, porque a gente gosta de mudar de rumo, né? A coisa começa a apertar, a gente já quer ir para uma coisa mais fácil, né? A gente gosta de buscar conforto, né? E nessa mudança, a gente acaba quebrando o nosso desenvolvimento, porque é justamente nesse sentimento de que a coisa está pegando, e o bicho está pegando, que é ali que a gente vai começar a mudar, que é ali que a gente tem que trabalhar. Não é? E o caminho espiritual, ele realmente vai dar esse desconforto na gente. E o treino da mente, ele também vai dar esse desconforto na gente. Mas quando a gente pensa nos resultados, né, da gente ter uma mente mais feliz, uma mente mais pacífica, né, da gente evitar problemas com os outros, né, a nossa mente muda. E é muito importante a gente pensar sobre os benefícios também da gente seguir um caminho espiritual e um treino da mente. Por exemplo, quando a gente quer fazer academia, começar a fazer academia, ou seguir uma dieta, qual é o objetivo que a gente está querendo com aquilo? Ter um corpo bonito. Claro que pode ser saúde, ok. Vamos colocar aí 30% de saúde. Mas o resto é mais para a gente ter um corpo bonito, né? Vai ficar parecendo um ator de Hollywood, né? Quando a gente começa a fazer academia, então, a gente pensa nisso, né? A gente já pensa lá no futuro, né? Da gente passar na rua com aquela camisa bem apertada, né? Quem é homem sabe, né? Aquela camisa bem apertada, marcando músculo, né? A gente passa na rua e todo mundo olhando. A gente já vem isso. A gente nem se matriculou na academia ainda, né? Mas a gente já tem esse pensamento, né? Todo mundo olhando pro nosso músculo, e você indo pra praia, conseguindo tirar a camisa sem sentir vergonha, porque você tá gordinho, né? E tudo mais. A gente já pensa isso, né? A gente nem se matriculou ainda. Nem comprou o tênis ali para ir para academia, a gente já pensa. E quando a gente começa o caminho espiritual, a gente tem que ter a mesma esperança. A mesma esperança, sabe, rebelde, que é pensar no futuro e falar, pô, eu consigo fazer isso, sabe? É você olhar para o futuro e falar, pô, eu vou conseguir ser uma pessoa compassiva, eu vou conseguir ser uma pessoa amorosa, eu vou conseguir ser uma pessoa que ajuda os outros. Porque isso vai inspirar a gente a seguir o caminho espiritual. Porque é isso que vai dar força para a gente. Porque vocês acham que essas pessoas que acordam 4:30 da manhã, são chamados ratos de academia, né, marombas, para ir malhar 2, 3 horas, o que levanta ela, o que levanta ali o defunto, porque 4:30 da manhã, pô, não é fácil, né? É justamente esse pensamento do corpo malhado bonitão. É isso que motiva elas. E tá tudo bem, se motiva elas, pô, funciona, né? Então a gente também, quando a gente procura um caminho espiritual, e principalmente quando surgirem os obstáculos que eles vão surgir, a gente vem com esse pensamento de, pô, eu vou conseguir ser uma pessoa compassiva, ou vou conseguir ser uma pessoa
de bem com todo mundo, né? Porque isso é uma questão para a gente pensar. E aí vem o objetivo também do treino da mente. Que a gente tem que treinar a nossa mente, né? Porque a gente vive em sociedade, porque a gente vive com os outros. Enquanto existir um eu, vai existir um você. Enquanto existir um meu, vai existir um seu. E a gente não vive numa caverna. A gente vive em sociedade. A gente vive com pessoas. A nossa vida se faz com pessoas. E quando a gente não sabe lidar com pessoas, acontecem o quê? Problemas, guerras, conflitos. Então, o treino da mente também é para a gente saber lidar com as pessoas. É para saber entender elas. Né? Ah, mas por que eu tenho que mudar? Por que não é o outro que tem que mudar? Porque normalmente a gente coloca a culpa no outro, porque a gente acha que sempre é o outro. Que é o outro que tem um plano maléfico para acabar com a minha vida. Porque é o outro que não quer minha felicidade. Né? Nunca é a gente. Nunca somos nós. E a gente esquece também que para o outro, a gente também é um outro. Que para o outro, alguns, né? Eles também veem a gente como pessoas que causam danos a eles, causam problemas a eles. Isso é uma coisa que a gente tem que se pensar. Ou vocês acham, por exemplo, igual a galera que vai lá para a Amazônia e corta as árvores, faz garimpo legal, destrói tudo, por exemplo, destrói a casinha dos passarinhos, os macaquinhos e tudo mais. Você acha que os macaquinhos, ararinhas, veem eles como amigos ou como ameaça? Não é? Como ameaça. E vocês acham que esses garimpeiros, essas pessoas que cortam lenha ilegalmente e tudo mais, veem os macaquinhos e ararinhas como amigo ou como ameaça? Se fosse como amigo, acho que eles não iam causar dano a eles, né? Então é sempre esse jogo, né? Então por isso que é muito importante a gente treinar a nossa mente. Fazer a nossa parte. Até para a gente ficar bem com a gente mesmo. Porque quando o outro, querendo ou não, são coisas que a gente não controla, de certo modo, causa algum dano a gente, ou causa algum mal a gente, não é? Que a gente acha que é mal nesse sentido, né? A gente não tem como controlar isso. Mas, novamente, como eu falei, a gente tem como controlar como a gente reage. Só que na maioria das vezes, a gente não reage positivamente, né? Normalmente a gente tem o quê? A gente reage com vingança, falando mal mais ainda, gritando. Né? E o treino da mente, ele faz a gente reagir ao contrário. Não pacificamente no sentido de que, pô, o outro me bateu, eu não vou fazer nada em relação. Por exemplo, uma pessoa me agrediu, uma pessoa me abusou verbalmente, sexualmente, eu não vou fazer nada. Não é isso. Nunca. Isso é uma coisa que, para a gente se conversar e entrar em mais detalhes ao longo dos nossos estudos aqui. Mas, basicamente, não é você reagir com um pão de ló, passando a mão na cabeça. O certo tem que ser certo. Bom, uma pessoa cometeu crime, ela tem que ser detida por um crime que ela cometeu. Não é? Mas a questão é como a gente reage a isso. É o que a gente faz para isso. Não é? Então, essa aqui é a questão. Não é? Isso são questões também complicadas que a gente precisa entender também. Como reagir, então, à violência direta? Né? Como reagir, então, a abuso direto? Por exemplo, abuso físico, mental, sexual. Como reagir isso de forma direta, sem se tornar igual a outra pessoa que está sofrendo? Porque tudo isso, abusos, críticas que vêm do outro, são um sinal de sofrimento também. Porque quando a gente critica o outro, quando a gente abusa do outro, que a gente faz também, a gente sempre tem um sentimento ruim dentro da gente acontecendo, não é? E esse é o sofrimento. E o outro tem a mesma coisa. Por que não teria? Ele tem dois braços como eu, duas pernas, um coração, um pulmão, um cérebro. Por que não seria igual? Ele está vivendo o mesmo mundo que eu, respirando o mesmo ar que eu. Por que não seria igual para ele também? Né? Então, isso é uma coisa para a gente se pensar e a gente vai ir abordando. Mas, né, sempre devagar. Né? Sempre dia após dia. Né? Como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então, isso a gente vai
sempre trabalhando, né? E entendendo. Mas a principal coisa é a gente estar realmente disposto a se transformar e a mudar. Bom, gente, foi isso. Alguém teria alguma pergunta, comentário? Ok. Então a gente pode terminar com as nossas. Isaac fez um joinha tipo, não tenho ou joinha eu tenho? Não, só uma confirmação de tudo ok mesmo. Ok. Bom, é isso então. Então, muito obrigado. A gente vai terminar então com é, as preces. E aí, durante essas preces, novamente, a gente tenta criar uma motivação de tudo isso que a gente ouviu, não é? Que o que seja mais importante fique. E que isso possa ficar ao longo do nosso dia, da nossa semana, para a gente ir pensando. Muito obrigado. Sajitu Kinshu Shin Mitro Tramiravi Atsinyanda Yampadi Samge Tinsu Metewani Drokunam Daksinla Chopachu Jetsun Lama Tapatinam Ichokulkala Kensei Chutsi. Ah, peraí que eu acho que tá errado. Isso é diferente, onde? É que no final é diferente. Jetsun Lama Unseratam Nam Katrin Lachu Chuge Vedam Lo Santante Drome Samsudi Droe Museltatu Nyagyuchi Idam Guru Ratna Mangala Karanatayami Diante o Senhor Rinpoche Makepana Gigutin Kepanema Mepaim Gonegondo pela show. Tonitawa Rinpoche Makepana Gigutin Kepanema Mepaim Gonegondo pela show. Quer que faça mais alguma? É isso. Tá bom. Então, obrigado. Obrigadão, gente. Abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, meu filho. Boa noite, bem. Boa noite.